O livro de Jonas, um dos livros mais conhecidos do Antigo Testamento, o profeta que não queria pregar para outro povo, que era o povo de Nínive. O que nós sabemos, assim, podemos colocar nessa introdução, é que Jonas era filho de Amiatai. Ele é da tribo de Zebulon, que, estudando, lembra que era um dos filhos de Jacó, uma das tribos. É uma região que fica ali mais a Nazaré, né? Próximo a Nazaré. Então, é interessante porque depois, na história de Jesus, a gente ver novamente essas cidades com um pouco mais de detalhes. Mas ele era então dessa parte do Reino do Norte, melhor dizendo. Israel se separou em duas, né? Depois do reinado de Salomão. Roboão ficou com o sul e Jeroboão ficou com o norte. Aí depois começaram a vir os reis e o povo ficou separado, esses reinos. E esse período aqui é mais ou menos ali o século 8, início, né? 790, 750, quando Jeroboão II, não o primeiro Jeroboão lá, que foi o primeiro rei do Reino do Norte, mas agora um Jeroboão, muitos reis depois à frente, ele estava reinando. Então foi nesse período que Jonas começou. Lá cita que o povo começou a tomar novamente as suas fronteiras durante esse tempo e tudo. Foi até uma profecia que o próprio Jonas levou ao rei Jeroboão, mas foi um rei que não fez bem. Também não fez bem nesse período. O fato é que o livro busca falar mais sobre outra coisa, a história de Jonas. Interessante porque Nínive já era uma cidade importante e o Senhor queria que Jonas pregasse para essa cidade. Não vamos ainda falar muito sobre o Império Assírio. Vamos ficar com a ideia só da cidade de Nínive, por enquanto, porque o texto parece refletir isso, que Nínive tinha um rei, então pode ser que ainda Nínive não tinha esse poder todo nessa época quando Jonas esteve lá. Vamos só focar na história. O capítulo 1 então fala sobre como a palavra do Senhor foi a Jonas, pedindo que ele fosse depressa pregar para a cidade de Nínive. O que Jonas fez? Ele não quis. Ele escutou o que o Senhor falou, a mensagem que ele deveria pregar, mas ele tentou fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. Como nós conhecemos bem, durante esse período, quando Jonas estava fugindo, o mar começou a ficar uma tempestade enorme e a ponto de realmente fazer com que as pessoas no navio morressem. E aí as pessoas acordam ele estava dormindo, e tirando sorte, chega nele, e ele realmente fala, é culpa minha que tá acontecendo. E aí a gente conhece a história de que os homens pegaram e jogaram Jonas aqui da embarcação, e eles acharam, obviamente, que jogaram Jonas para a morte, tanto que eles, é bem interessante, se a gente pega aqui os versículos do capítulo 1, versículo 14, eles até suplicam ao Senhor que ah, não caia sobre eles a culpa, né, de matar um inocente, porque eles estavam jogando Jonas realmente aqui para o mar, e só havia morte nesse sentido, eles não esperavam que ia acontecer. E a história conta pra gente, no versículo 17, que um grande peixe engoliu Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Quando Jonas passou por isso, ele nem imaginava, mas tem uma representação enorme nesses 3 dias e 3 noites, que é uma mensagem messiânica no futuro, que o Senhor Jesus vai falar. Tinha a ver com a ressurreição. Como? É o sinal de Jonas. Jesus ficaria morto durante 3 dias e 3 noites e ressuscitaria depois novamente. Então, quando a gente olha para esses versículos tão simples, né? Claro, tem uma maravilha toda, fala que ele foi engolido por um peixe. Tem um motivo. E dentro disso, Jonas ora para o Senhor porque ele vê aí a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor. Que ele poderia ter morrido e o Senhor salvou ele. Mesmo sendo engolido por um grande peixe, ele, de certa forma, foi salvo. E o interessante, né? Imagina, ele desceu ao abismo nesse sentido. Ele estava morrendo. Ele só tinha morte ali. E o Senhor salvou ele. O que será que aconteceria com Jonas se ele tivesse morrido assim com o Senhor, sendo rebelde? Então, ele tem, obviamente, muita coisa para agradecer ao Senhor, né? O versículo 9, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o versículo 10 diz que o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Novamente, a palavra do Senhor vem a Jonas no capítulo 3 e diz, novamente, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela.
e a mensagem ele levou. É interessante que agora Jonas obedeceu, o versículo 3 diz. E uma cidade que era para ser percorrida em 3 dias, ele percorreu ela em 1 dia, proclamando a mensagem. Qual era a mensagem? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. O que se esperar de um povo que não crê no Senhor quando uma mensagem dessa vem, é talvez que ninguém vai querer se arrepender. Mas é o contrário, o povo se arrepende. As pessoas começam ali, entre elas, a se espalhar e começam a se humilhar perante o Senhor e começam a se arrepender dos seus pecados. Versículo 10 diz que então Deus se arrependeu, mudou de ideia e não destruiu como tinha ameaçado. Isso é muito importante. É o que o Senhor faz. Ele já tem um castigo estabelecido para quem não vai querer seguir ele. Aquele que ele fez todos nós, com um motivo. E se nós vamos saindo do rumo, o Senhor vai nos castigando, vai castigando no sentido de um pai, né? Que vai corrigindo, melhor dizendo, o filho. Ele já tem isso para todos nós. O fato é que muitas vezes o Senhor volta atrás. Fala, não, ele se arrependeu, como um pai. Não que o Senhor não seja totalmente poderoso para saber quem vai fazer isso, mas ele deixa o livre-arbítrio pra gente tomar essa decisão do que a gente vai fazer. Se a gente vai seguir o caminho errado, óbvio, nós vamos ser castigados. Se nós vamos se arrepender, logo ele volta atrás e faz o que é bom para com a gente. E o capítulo 4 é incrível porque Jonas sabia disso. Ele diz que ele entendia que o Senhor era assim. Ele ficou enfurecido, né? Não ficou feliz com o que aconteceu. E ele diz: não foi isso que eu disse, versículo 2, quando ainda estava em casa. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu é um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois arrependes. E até lembrando Elias, versículo 3, ele pede para que o Senhor tire a vida dele. Isso não é o que o Senhor faz. Interessante porque o Senhor traz uma lição para Jonas. Ele se encosta ali, pega uma sombra, né, com uma planta que o Senhor faz crescer, e logo depois o Senhor tira a vida da planta, e Jonas fica muito chateado. E é interessante, porque a gente vê que depois disso da planta, ele fica com a ideia de que seria melhor morrer do que viver, versículo 8. O Senhor pergunta para ele, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E ele respondeu, sim, tenho, estou furioso a ponto de querer morrer. E aí o Senhor traz essa reflexão final para ele refletir. Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É uma grande mensagem, porque é uma mensagem de um povo gentil, né? Nesse sentido, um povo ou pagão, para alguns. Ah, e o Senhor não está mandando aqui a mensagem para os israelitas nesse momento, que também estavam fazendo bem mal. O Senhor manda a mensagem para Nínive mudar, por muitas situações que talvez Jonas nem refletia, a ideia de como o Senhor pode fazer o bem para o seu próprio povo, pregando para outro, talvez nem passava pela cabeça de Jonas. E aqui ele preferia que os ninivitas morressem, e o Senhor faz essa reflexão. Ele preferia que a planta vivesse do que as pessoas de Nínive. É um profeta que realmente não queria pregar, mas a palavra do Senhor é tão poderosa que as pessoas se arrependiam, mesmo ele pregando uma mensagem de destruição com vontade, firmeza de que não vou fazer o mais rápido possível. O Senhor foi querendo usar ele para outra coisa, não para destruição, mas sim para o arrependimento. Então, interessante, isso aconteceu também no primeiro capítulo, se a gente observar, ele fazendo o que é errado fez com que os homens que estavam no navio também, de certa forma, olhassem para o Senhor. Não que tivesse mérito nele nisso, né? Claro que não. Mas ele tentava fazer o contrário e a palavra do Senhor ia trazendo frutos, porque é o Senhor que vai agindo, não é a gente. Às vezes a gente nem imagina, mas a pregação que a gente faz não vai ir exatamente em nenhum lugar que a gente quer e deseja, às vezes vai para outro. A gente prega para um pai, e às vezes quem se converte é um filho, ou o contrário, a gente prega para um filho, quem se converte é o pai ou a mãe. Então, pra gente pensar nisso, a gente só tem que ter misericórdia pelas pessoas e pregar para todas elas e ter o coração tranquilo, não como de Jonas.